Que bom que você está aqui com a gente no terceiro bloco do Negócios e Soluções. Esse que está sendo disparadamente o melhor programa de todos. Ele Disparadamente. só vai perder pro episódio 7, né? Exatamente. Essa é a regra. O próximo sempre tem que ganhar do O antecessor. nome disso, Felipe, antes é melhoria contínua. Giro de PDCA. E a gente tá falando aqui de gestão de pessoas com Eliane, com Patrícia, com Alex, com Felipe. E estamos nos assustando porque a cultura organizacional que hoje está sendo chacoalhada com a lupa da NR1 está se preparando para uma avalanche chamada inteligência artificial, mudando os papéis, desempregando e eliminando algumas posições e criando outras posições. E uma certeza de tudo isso é que a gente não está preparado para isso. Acho que a humanidade só teve um aperitivo do que a gente vai viver lá na pandemia. Que a certeza era a incerteza. Que todo mundo estava, meu Deus, aprendendo com aquela situação que ninguém estava preparado. A IA, eu vejo que vai ser um cenário semelhante a isso. Como é que a gente vai se preparar para esse ambiente novo, onde as máquinas estão ficando mais inteligentes e as pessoas estão ficando mais burras? Mas não diga isso a ninguém, não. O que você acha? Você estava falando sobre isso nos bastidores. Traga aqui, fala aqui na frente do povo, vá, diga aí. Não, o que eu comentava eu sou um usuário de IA, eu acho que é interessante por diversos motivos, né? Principalmente nessa jornada que nós temos extremamente repleta de compromissos, mas existe uma reflexão própria, né, que eu faço, que acaba que estamos criando também uma cultura da superficialidade, né? No contexto voltado para conhecimento, né? Uhum. Antigamente a gente tinha que ler um livro para dali extrair alguns conceitos, conectar com outros conceitos que estavam sendo absorvidos de outras fontes e criar um posicionamento, né, um raciocínio sobre aquilo. Hoje a gente escreve um prompt e pede para a IA fazer um resumo para a gente e a gente usa esse resumo, né? Entre outras palavras, de uma forma bem grosseira. Então, é um desafio, né? Quando a gente olha para gerações anteriores, existia um nível de esforço para tanta coisa muito superior à realidade de hoje, né? Claro que é, a redução desse nível de esforço traz um conforto, né? Mas imaginem as gerações anteriores quando iam pedir uma pizza, né? Tinha que ligar, por exemplo, para a pizzaria. Isso existia um Tem que esforço, procurar na lista procurar na lista. telefônica. Isso tudo tem desenvolvimento de competências ali, né? Seja de comunicação, assim por diante. Isso. Hoje a gente pede lá no iFood, né? Uhum. Rapidamente, a gente não fala com ninguém ou seja, a gente deixou de se comunicar como as gerações anteriores. Para pedir um táxi, a mesma coisa, né? Liga para uma central e Cara, tal. muito interessante. Porque antigamente tinha até que explicar como é que chegava na casa da gente. Exatamente. Ponto de referência. É. Agora não. Manda a localização, acabou. Tem até aquele jargão, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Hoje você não usa mais a boca para ir a Roma, você faz tudo na tecnologia. Ou elementos como queria assistir um filme no final de semana, você faria o quê? Você fazia o quê? Ia pra locadora lá, escolhia, tinha Uhum. interação com as pessoas. Hoje não, a gente vai no stream e tudo Tinha uma mais. turma que ia no centro. Nos camelô ali, que ela se resolvia Não, também, mas sabe? isso já veio Isso é um pouquinho depois. mais Isso já veio moderno, mais depois. contemporâneo. Exatamente. Então, todos esses elementos de esforço, né, que traziam o desenvolvimento também de competência, querendo ou não, de algumas competências, eles deixam de ser utilizados para que a gente tenha um maior conforto e uma comodidade maior, né? Uhum. Então, eu até já lanço para vocês essa reflexão, que Felipe já apontou, né? Mesmo com o uso da IA, como a gente fazer, o que a gente faz para que o ser humano continue desenvolvendo a inteligência, que é próprio do ser humano, e isso é o que de fato diferencia o ser humano dos outros seres vivos, né? Na verdade, você trouxe aí alguns desafios. Não só os desafios, né, do desenvolvimento cognitivo, né, que realmente, como você dá, porque
como é que a gente desenvolve, né, a nossa inteligência ou como é que a gente faz para estar reforçando, né, os nossos processos cognitivos. De fato, quanto mais a gente usa, mais a gente desenvolve. Então, realmente, uma economia de pensamento vai nos trazer, né, muito menos. E aí eu vou usar o esforço do que você falou nesse sentido dos nossos neurônios, realmente. E aí essa comodidade realmente ela pode sim trazer, né? E aí, aí há um determinado tempo, aí também essa é a minha visão, né? Ela pode realmente nos trazer uma economia de pensamento, que a princípio, né? O objetivo é que eu tenha uma economia de pensamento realmente para que eu possa ser mais produtivo, né? E eu economize um pensamento para determinadas coisas, para poder utilizar esse pensamento com outras coisas. Mas eu acho que aí é o nosso grande desafio. Será de fato, né? Que da forma e na velocidade, inclusive com que o Felipe trouxe, será que é isso realmente que vai acontecer? Então, acho que assim, isso é algo que vai impactar, inclusive, no mundo do trabalho, já está impactando no mundo do trabalho, né? Mas vai impactar muito mais fortemente, né? Pouquíssimo tempo mais à frente. E aí, não porque, como a Patrícia já falou, não só pelo desafio de como nós vamos utilizar a IA dentro das nossas áreas de trabalho, né? E diante de todo o cenário que nós já colocamos aqui, mas quem serão as pessoas que vão estar nas nossas organizações, como nós vamos prepará-las e o que nós iremos fazer, de fato, diante disso, para que a gente realmente tenha pessoas que estejam, né, dedicadas realmente a aprender, né? E a estar exercitando as questões cognitivas. Isso, estamos falando numa área de competência, certo? Porque numa outra esfera de competências, como você falou, está muito forte a questão dos relacionamentos. Veja, se hoje a forma de comunicação das pessoas hoje, né? E aí você fala aí do quem tem boca vai a Roma, né? Como a gente se relaciona e como a gente se comunica. Então, as formas de comunicação hoje, elas já estão mudando. Então, assim, as novas gerações hoje, elas mal conversam. Literalmente, elas falam, né? Pelos meios de comunicação das redes sociais. Então, assim, as formas de relacionamento, desse estar presente junto do outro, né? Então, tudo isso também muda. E como é que isso fala às organizações de trabalho quando realmente você precisa, né, que as áreas se comuniquem e o que nós iremos fazer para nos adaptarmos a este novo cenário, que não é uma condição específica, é uma condição social e é uma condição mundial. Então, assim, quando a gente está trazendo hoje essas realidades que nós estamos discutindo aqui, elas realmente são realidades que impactam fortemente e nos fazem, aí a nós sim, utilizar, né, o nosso quê cognitivo aqui para refletir e encontrar essas soluções para essas diversas causas. E aí, o que a NR1 tem a ver com isso? Diante de tudo isso, né? Como é que nós iremos agir? Então, assim, é uma hora realmente da gente demais de refletir sobre essas questões e até também ter a tranquilidade de entender assim, o que nós temos controle de fato e o que realmente nós não vamos ter controle, né? Porque senão daqui a pouco ninguém mais vai conseguir estar são diante, né, de toda essa situação. Exato. E tu, Patrícia? É verdade. É assim, é assustador, eu diria, né? Acho que se a gente pudesse resumir em uma palavra, tudo isso é assustador. Mas ao mesmo tempo a gente tem, eu sou da linha assim, se a gente não tem coisa que a gente não tem como fugir, né? E eu gosto de uma frase que diz assim, o antídoto está no veneno, né? E de fato está. Então, primeira coisa que a gente precisa ver é se a gente vai ter que encarar isso. Apesar de ser assustador, Sim, né? sim. A gente tem que encarar buscando uma leveza. E aí, quando eu digo assim, a gente precisa transformar isso em olhar essa evolução tecnológica, olhar a IA como ferramenta, como alguém que vai estar, como algo que vai ser ajudador, que não vai estar competindo, que não vai estar destruindo. Porque se a gente for por esse viés, a gente não vai conseguir enxergar a solução. Então, a gente é focar na solução, numa solução que a gente não conhece, mas, assim, em caminhos de solução. Porque se a gente focar na parte destruidora, a gente vai travar. Porque nós somos seres humanos. Então, chega uma hora, por mais emocionalmente equilibrado que se seja, chega uma hora que a gente trava. A gente trava. Então, a gente, é aquela questão do controle que a Eliane falou, né? A gente não tem controle de tudo, a gente não tem controle de nada, e a pandemia nos disse isso de forma muito dura, muito doída. Nós não temos controle de nada. Então, é a gente olhar,
IA tá aí, o que é que eu consigo, Uhum. o que é que eu não consigo fazer, né? Que caminhos de soluções eu posso ter? E aí, quando eu olho para a IA como uma aliada e não apenas como alguém que vai destruir meu mundo atual, Uhum. aí eu começo a abrir a minha mente, a abrir as lentes, né, de possibilidades de soluções. De novo, é assustador porque não é estruturado, não está Uhum. pronto. Mas a gente precisa dar esse pé, dar esse Uhum. passo para trás e dizer assim, bom, ok, eu não sei, mas eu também não preciso me assustar. Porque o tamanho do problema é do jeito, é a gente quem dá Uhum. esse tamanho. É a gente quem diz, ok, tem um problema, eu sei que tem, mas eu não preciso focar nele. E aí, quando eu foco nos caminhos de solução, esse problema começa a diminuir. Isso é muito importante o que você está dizendo. Porque a gente começa a focar no agora, né? A gente foca muito no ontem. A gente, pô, mas antigamente era melhor, a competência era Excel, não precisava disso tudo e tal. Ou se você se joga na manhã dizendo, meu Deus, não vai ter emprego mais pra gente, você perde a oportunidade de experimentar o hoje. Cara, fiz alguns testes com inteligência artificial, vamos falar da parte maravilhosa. Tô para entrar numa reunião difícil com uma pessoa que tem um temperamento difícil. Eu descrevo aquela pessoa lá no chat GPT, descrevo qual é o problema que a gente vai tratar e peço sugestão de como eu poderia tratar. E as sugestões que saem são maravilhosas. É fantástico. São maravilhosas. Eu já uso o chat GPT há 2 anos. Perguntei para ele, depois de todas as interações, o que você percebe sobre mim que talvez eu ainda não tenha percebido? Ele faz um diagnóstico belíssimo, sabe? Sobre as competências que você tem, que você não percebe, quais os caminhos que você pode explorar mais. Então tem tanta coisa É. que a gente pode tirar dali. E assim, muitas vezes quando a gente traz esse lado negativo da velocidade, do medo, da ansiedade que tudo isso está causando, é para ver se aquela pessoa que não experimentou ainda se mexe. Não para ser o doutor da IA, mas para pelo menos instalar o aplicativo e começar a experimentar. Perfeito. Porque é como Marta Gabriel fala, a gente assim, não vai perder o emprego para IA, vai perder para alguém que usa IA. Uhum. Então que pelo menos a gente experimente para estar preparado para esse universo. Sim. Porque tem muita coisa boa dentro dessa velocidade e dessa ansiedade que a gente está vivendo. E aí tem uma figura importante dentro desse furacão que a gente está vislumbrando entrar, que é a instituição ABRH. A ABRH é um hub que traz as empresas para dialogar esses assuntos e trocar experiências do que está dando certo aqui, o que está dando certo acolá, das novas práticas de gestão que estão surgindo nesse novo mundo que a revolução da inteligência artificial está trazendo, com esse novo ser humano mais fragilizado, mais acelerado, precisando de mais ajuda. Então, como é que a BRH Paraíba tem se colocado nessa missão e também como é que a BRH Brasil tem se colocado como solução para esses debates ricos que a gente está trazendo hoje aqui? Então, é um pouco do que você já trouxe, né? Assim, nós precisamos. Este é o momento que a gente precisa estar juntos. Esse é o momento em que a gente precisa se conectar, que a gente precisa trocar ideias, porque quanto mais a gente fizer isso, mais atualizado a gente vai estar. E é nessa troca realmente que a gente aprende, né? Então, assim, não volta à questão sistêmica, né, do que nós falamos, né, já desde o início, né, da nossa conversa aqui. É hora realmente, né, que é uma troca com alguém que já vivenciou alguma coisa, com alguém que está aplicando alguma coisa nova. Isso também nos ajuda e acelera o nosso processo. E quando a gente faz isso, e esse é um dos nossos propósitos, né, melhorar a gestão de pessoas, no nosso caso que estamos aqui na Paraíba, né, na Paraíba, e elevar esse nível, isso perpassa também, né, favorecer essa criação de laços, né, entre as pessoas e entre as empresas, as organizações, as lideranças, justamente para que a gente possa responder melhor a todos esses desafios que a gente, né, já colocou aqui. Então, a Patrícia vai falar ali um pouquinho mais, né?
Nós temos aí diversas práticas, né, que nós trazemos, diversas programações extremamente vinculadas a toda essa atualidade também do que nós já trouxemos aqui, para que juntos, né, nós possamos vivenciar e aprender e aproveitar, como você bem disse, né, tudo que esse momento traz relacionado às práticas de gestão de pessoas. A ABRH Brasil, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela já existe no nosso país há 60 anos. Gente, Nossa. é um tempo muito significativo. Considerável. Já vivenciamos ao longo desses 60 anos muitos movimentos de mudanças. Sim. Cada um mais desafiador que o outro. Então, a começar da Brasil, né, porque a gente funciona como seccionais espalhada pelo Brasil, mas todas elas são separadas, vamos dizer assim, por CNPJs, mas vinculadas pela missão, com estatutos muito bem claros, para que todas caminhem em prol de um mesmo objetivo. E a própria BRH Brasil é um reflexo dessas mudanças na área de gestão de pessoas, porque quando nós começamos há 60 anos, nós éramos departamento pessoal, Uhum. né? Então, tanto é que hoje, o próprio nome RH, né, Recursos Humanos, ele é pouco utilizado, porque hoje ele está mais abrangente. Hoje é gestão de pessoas, e não é uma responsabilidade só do setor RH, cultura e talento, gente e gestão, seja lá como você chamar o setor de pessoal ou o setor que vai cuidar das pessoas na organização. Então, hoje ampliou. Então, a própria BRH, ela está nesse movimento de mudança em todas as suas seccionais, respeitando a realidade de cada uma, porque cada uma vai estar num ritmo diferente. A BRH Rio Grande do Sul está de um jeito, São Paulo está de outro, a Paraíba está de outro. Então, a gente, nesse guarda-chuva, né, de movimento de mudança, uma das atuações que sempre foi muito forte é a parte de desenvolvimento que a Eliane falou, de promover esse desenvolvimento. Mas a gente está trazendo uma outra coisa, que é com o Instituto da BRH, que a gente vai estar retomando essas atividades, que é a parte de pesquisa, a parte de dados, porque a gente entende que se a gente não tem informações, que se a gente não tem dados, se a gente não mensura, a gente começa a ter mais dificuldade de avançar para um caminho de soluções, né? Porque a gente precisa saber onde a gente está, a gente precisa saber onde a gente quer ir, e a gente precisa saber como está esse meio de campo aí. E um dos caminhos a nível nacional que a ABRH Brasil está tendo é exatamente com a criação do Instituto, né? Na verdade, a gente já tinha esse Instituto, ele estava sem atividades, reativamos, e a gente, para 2026, eu acho que a gente vai ter muitas novidades pelo Brasil afora, de pesquisa, de dados, de informações, que possam auxiliar as organizações, sejam através dos profissionais de RH, mas também dos seus gestores, de um modo geral, a como caminhar, a como melhorar, né, seu jeito de gerir pessoas, e isso tudo gerar os melhores resultados para ela, porque, lógico, o objetivo final é esse, é que todo mundo ganhe. As organizações gerem seus melhores resultados, mas gerem seus melhores resultados com essas pessoas também estando bem, satisfeitas, engajadas nas suas organizações. Então, e a gente aqui na Paraíba estamos buscando fazer um papel bacana, né, Eliane? Para que realmente... Buscando não, tá fazendo. Pronto, Eu afirmo certo. aqui. Então, o que acontece em São Paulo, no mundo, a gente traz pra cá, tá? Traz pra cá a gente não perde e tempo, faz não. com o mesmo nível ou melhor, porque pessoas competentes como vocês, como todos os outros voluntários que fazem parte, e todos aqueles que já passaram, né, Sim. durante esse período todo, Sim. colocando a sua contribuição, fazem com que a BRH seja uma das instituições mais importantes da Paraíba no fomento da gestão das pessoas e do cuidado nesses temas tão valiosos para a gente, né? Então isso não é uma contribuição apenas para a empresa, é para a sociedade. Então é uma causa, é um propósito que realmente só pessoas apaixonadas e competentes como vocês Obrigada. precisam estar à frente tocando. Obrigada. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Ah, Vamos continuar esse papo no grupo VIP, Aí sim. Alexandro Carreiro. Chama a turma. Pessoal, QR Code agora aparecendo na tela. Participe do nosso grupo VIP. Só tem coisa boa lá, né, Felipe? Só tem coisa boa. Tem debate, né? Tem os presentes, né? Que a gente fala Isso, a os cada e-books. semana, né? Os e-books, Os vídeos. os vídeos, as contribuições dos nossos convidados. Então a gente sempre coloca lá no grupo. E lá onde também você vai nos encontrar os nossos convidados que já participaram aqui no programa, né? E é um ambiente de fato de conversa, de debate, de troca de experiência, né? Eu lembro o presente da semana passada, né? Foi colocado lá no grupo e já houve uma interação, rapaz. Não acredito que esse negócio faz isso, não. Eu já estou utilizando aqui na minha empresa e realmente o grupo VIP ele serve para isso, né? Então,
aproveita essa oportunidade, né? Já entra no nosso grupo, não perde tempo e também traz novas pessoas, né, para esse grupo. Também é lá onde a gente faz a divulgação em primeira mão do link, né, do YouTube, quando o vídeo daqui do programa é publicado. Então, em primeira mão, você já tem acesso a esse conteúdo. Só coisa boa, Só coisa boa. coisa boa. Então fica aqui o nosso obrigado a você que está sempre aqui conosco. Ao longo dos 3 blocos foram aparecendo os QR Codes, então se conecte com a gente, com a Eliane, com o Patrício, com o Alex, com o Felipe, com a BRH, com o Grupo VIP, porque essa conexão é onde vem a solução. A gente fala de negócios, mas a solução vem do debate e da aplicação. Então, fique com Deus, que a gente possa se encontrar em breve no próximo Negócios e Soluções.